Salve, Adriano. beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? O áudio tá chegando bem, mano? Tá chegando. Beleza, o seu também, tá da hora. Mano, primeiramente eu queria agradecer, mano, por você aceitar estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente, tá ligado? E Ah, eu que agradeço. parabenizar, mano, pelo trabalho do Quaresma, bem Valeu. massa. E até, mano, muito. Pô, mano, você é louco saber que o mestre Soró ele teve uma participação num trampo desse assim é muito louco, tá ligado? Então, parabéns de verdade, mano. Obrigado. Mano, eu queria, antes assim da gente começar, que você falasse um pouquinho mais sobre a produção desse curta, tipo, como que surgiu a ideia de fazer ele, a filmagem, e fala também um pouco também da ficha técnica. Certo, então, o que eu falei, né? O Quaresma, ele tem uma... Peraí, eu acho que tá vendo um delay aqui. A minha voz tá voltando. Eu acho que tá bem alto pra você, não tá? Deixa eu ver. Pra mim tá bom. Ah, então peraí, deixa eu baixar um pouco o meu, então. Então, eu escrevi um curta, a princípio, né? Eu escrevi só um fragmento dessa história, que é uma história que fala sobre lobisomens. Eram histórias que meu avô me contava quando a gente era criança, né? Minha família, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe, ela é da roça. Então eu peguei uma história, que é a história da Rita, que é a história central, eu ia rodar só aquela história. Só que depois eu comecei a escrever histórias paralelas, a história ficou enorme, então não cabia nem mais num longa-metragem. Caberia em alguns episódios. Então é uma minissérie, tem 6 episódios. Né? Tem, tem uma história de uma dupla sertaneja, é, tem a história de lobisomem, coisas do tipo, coisas que aparecem durante a quaresma, né? Esse período que a Igreja Católica frisa bastante. Então, basicamente é isso. Eu escrevi uma história central e depois eu fui amarrando com histórias paralelas e acabou virando uma série de 6 episódios. Certo. Pô, que da hora, mano. Da hora saber da proposta. Quantas pessoas mais ou menos atuaram assim, tipo, na ficha assim, né, tipo, meio que na ficha técnica e no elenco? Olha, deixa eu ver, foram dois, acho que 6 pessoas, mais as crianças. As crianças a gente conseguiu num sítio, que a gente rodou num sítio sem energia elétrica, com água de poço. Tem uma cena que mostra ele tirando poço. É exatamente a estrutura que a minha família tinha na época. Né? Minha mãe era adolescente, cuidava dos irmãos, né? Então eu consegui achar esse sítio aqui em Mariporã, que é de um amigo meu. A gente rodou lá. E algumas outras cenas a gente rodou na Zona Leste. Esse Galaxy é de um amigo meu, que ele tem uma banda também e tal. E é tudo na troca, né? Então, participa do meu filme aqui que eu te dou uma foto, que eu te dou roda o clipe da tua banda. Então era bem na troca que aconteceu. Pode crer. Pô, da hora, mano. Então, é meio que uma parceragem, assim, né, mano? Uma parceria É, da hora. Que você acaba, tipo assim, fazendo e tal, e todo mundo sai ganhando, assim, da hora. É... Mano, eu tinha feito uma pergunta assim, né? Tinha escrito aqui, porque eu fiz essas minhas perguntas e alguns comentários que eu quero que você faça, meio que certo, tanto vendo o filme enquanto estava sendo exibido, como também vendo o seu debate com o Sandro, né? O bate-papo de vocês. E eu tinha certo. feito aqui uma pergunta para saber sobre o mestre Soró, né? Tipo, como que foi trampar com ele, mas você, tipo assim, falou bem pra caramba e tal. E aí eu fiz uma outra aqui em cima, para você poder estar falando um pouco mais dos seus trabalhos, tá ligado? Que você Certo. dirigiu, enfim. Conta mais um pouquinho assim, de trabalhos que você dirigiu. Tá, então, com audiovisual já tem 20 anos que eu trabalho mais ou menos, 22 anos. Comecei com eventos sociais, comecei a operar algumas câmeras e tal. Com 17, 18 eu fiz o meu primeiro curta-metragem, que eu tô atrás, para ver se eu acho, em VHS. Só que de uns 6 anos para trás que eu comecei a me profissionalizar em equipe, né? Eu sempre rodei tudo sozinho. Tipo, eu fazia a direção de elenco, escrevia o roteiro e tal. E eu fui, com esse coletivo, fui ter acesso a assistente de direção. Eu comecei a melhorar mais os diálogos do meu filme. Quando você tem uma única fonte dentro do set, fica mais fácil para você enxergar o contexto da cena, né? Então,
Aí que eu comecei a dirigir, talvez aprender a dirigir melhor os atores e tal. E eu já tenho, deixa eu ver, eu acho que uns 30 filmes mais ou menos. Acho que, contando com os curtas e Caramba, médias. Eu já fiz 2 longas-metragens sem grana nenhuma, mas não com direção minha, como assistente de direção, também pelo próprio coletivo. E, como eu falei anteriormente, a gente tem 14 prêmios aqui no Brasil. E a gente tem um internacional, que a gente ganhou um prêmio de melhor linguagem na Flórida com curta-metragem que eu fiz aqui, rodei aqui em Perus também. Chama Ouroboros, está no meu canal lá disponível. E o que mais? Acho que basicamente é isso, né? São 6 anos de coletivo. E a gente está com alguns projetos agora em andamento, né? Alguns outros curtas, mas o meu foco agora é captação para a gente rodar os longas-metragens, né? pode crer. Da hora, mano. Pô, bastante coisa aí, cê é louco. Uma pergunta que me, assim, que eu tive agora, como que os gringos vê, tipo assim, meio que o cinema nacional, assim, mano? Cara, eu vou falar para você, ó, os nossos filmes, principalmente Quaresma, tem uma grande repercussão em Portugal, Angola, alguns países assim, tipo da África, uma repercussão muito boa. A gente foi convidado a já participar de festival em Portugal. Infelizmente não tivemos grana para poder ir lá, a gente acabou enviando alguns filmes e o feedback que eu recebo é que não parece filme nacional. Isso é ruim e ao mesmo tempo é bom, porque a gente pensa fora da caixa, entendeu? A gente vai fazer um filme sobre favela, a gente não faz a novela da Globo, entendeu? Faz aquelas coisas tudo Sim, estereotipadas. A gente fala da nossa realidade. Então, é, quando uma pessoa assiste as produções, o feedback que a gente tem é esse. Fala assim, cara, não parece filme nacional. pode crer. Pô, da hora, mano. Tipo, isso que você falou, tipo, meio que da rodagem e até pegando até um exemplo da favela, assim, é muito curioso porque é até, tipo assim, uma forma do que você falou no debate anterior, que é você viver, tipo, da forma. Você, mano, você trampar em cima daquilo que você vive, tá ligado? Então por isso que a parada tem um destaque e ela se torna, tipo. Não se torna uma coisa assim muito artificial, né, mano? Uma coisa muito assim, tipo, ah, nossa, tá feito um filme mesmo, sabe? Tipo, é intenso, mano, porque, tipo assim, querendo ou não, mano, você vive o bagulho, tá ligado? Você gosta, né? Uma vez que você, tipo, se propõe a fazer o trampo e tal. Então, tipo, é meio que um conjunto de vivências legítimas, tá ligado? Não é como, por Sim, exemplo, igual você citou, tipo, uma novela da Globo, igual I Love Paraisópolis, que, mano, os caras faz ali a versão gourmet do bagulho, né, mano? sim. Da hora. Antes, mano, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui na live aqui, que entrou, tá ligado? Um salve pra todos e todas aí. Da hora aí, quem tiver perguntas, comentários, façam aí que a gente vai estar lendo. A Indaís aqui já comentou aqui, ó. Parabéns, Adriano. Muita potência. E Valeu. da quebrada. Da hora. A Deda, Perus presente. É isso, mano. Da hora. O Adriano, mano, como você vê atualmente o cenário do gênero terror, suspense, horror, tá ligado? Meio que no Brasil e fora também. Então, eu citei anteriormente o Rodrigo Aragão, né, que é um cara que também que veio da guerrilha, ele é diretor, maquiador de efeitos especiais. Hoje ele já está fazendo alguns jobs tipo na O2. Ele fez maquiagem no Carcereiro, se não me engano. Então é assim, ó, começou a aparecer, porque o terror em si é muito difícil fazer e é muito caro. Então quando a gente traz isso para o cenário nacional, com esses orçamentos de lei de incentivo, o que dá para fazer é esses filminhos pastelão, gravados tipo em casa, entendeu? Agora quando a gente se propõe a fazer um terror mesmo, eu gosto muito dos anos 80, eu gosto muito do terror dos anos 80, né? Eu acho que é muito genuíno. E como que a gente roda um filme dos anos 80 em 2020 sem grana? Tem figurino, tem os carros, entendeu? Eu consigo fazer isso porque
eu tenho uma história já, então, onde eu ligo, eu sou pidão pra caramba, então não tenho grana pra alugar um carro, vou lá, ô irmão, tem como colocar seu carro na cena aí? Me empresta aí seu carro. Eu consegui figurino para um outro filme de época que eu rodei, uma mulher, ela deu todas as roupas, todos os figurinos, e o ano retrasado a gente acabou ganhando como melhor figurino no puta festival no Rio de Janeiro, entendeu? Então isso pra ela foi satisfatório, porque ela nunca tinha trabalhado com cinema. Depois do nosso filme, ela começou a pegar um monte de job de figurinista e ela só tem um brechó. Ela se via como uma empresária do brechó. Só que ela é uma puta figurinista. Ela poderia estar brilhando lá dentro do cenário. Só que por causa de uma falta de oportunidade, por causa dessas bolhas que a arte formam, as pessoas que se entregam mesmo para a arte, que as que fazem com ou sem dinheiro, elas ficam dispersas. Então, o nosso trabalho é juntar essa galera que quer participar, os atores que nunca fizeram nada, entendeu? Mas vai fazer um teste, pega o cara super bom, cara, o cara massa para interpretação, coloca como figurante, para ficar fingindo que tá falando e fingindo que tá comendo. Não. Um amigo meu que fez um outro filme chama Gaveta, que a gente até passou lá no Quilombac, tá pegando figuração. Eu falei, irmão, você é grande, cara, você é bom, você tem que pegar protagonismo. Você tem que estar na frente da câmera, não atrás lá pra fazer sombra pra esses loucos aí, ruim pra caramba, entendeu? Esses atorzinhos de novela formados por esses cursinhos de playboy cara, entendeu? Então é isso, a gente tá batalhando para mudar essa concepção, né, do cinema nacional no Brasil. Principalmente o terror, que Então, dá. tem esse preconceito também, né? Sim, então, é um gênero que, tipo, não sei, mano, tipo, sei lá, tipo, eu particularmente não tenho tanto conhecimento com filmes, assim, conhecidos de terror nacionalmente, a não ser os do Zé do Caixão, que, pô, Sim. mano, é um ícone, né, mano, não tem nem o que falar do cara. Mas acho que falta muito, assim, a se trampar, tá ligado, nesse gênero. Eu particularmente gosto, assim, eu tive uma fase, assim, um pouco mais novo, que eu era, mano, viciado, tá ligado? Mas dentro, assim, pensando bem, meio que falta mais, assim, mais nacionais presente, mano. Mas aí também tem toda uma questão que é foda, né? Porque Mas tem a bastante, indústria. é só informação só. Tem muito filme, cara. Bom, grande, Pode crer. entendeu? É só dar uma procuradinha aí. É falta de foco só. A gente tá focado com essas coisas, tipo, esses filmes do Porta dos Fundos, que tá na grande mídia, o filme do Fábio Porchat. Mas fala pra você, ó, Uhum. cinema nacional não desce do salto pra ninguém, nenhuma produção não, cara. Pode colocar 200 milhões em orçamento aí. Tem gente aqui no Brasil rodando filme com 100 mil reais e um filme fantástico. Não é porque foi barato que não é bom, entendeu? Sim, sim. Não, é isso mesmo. Tipo, meio que produções assim que eu vi nacional que eu achei da hora, mano, foi, por exemplo, o Irmandade, mano, a série lá da Netflix. Tá Irmandade. ligado? O Eu, Rodrigo eu, Aragão eu achei da trabalhou hora. na Makeup FX lá nesse filme aí. Ele tá brilhando, Pode hoje o cara tá brilhando, né? Acabou de ganhar um prêmio no México agora com o filme dele. Procura os filmes dele, é Rodrigo Aragão. Rodrigo Ó, Aragão. se não me engano, o filme Não, vou novo dele anotar que aqui. vai ser lançado agora é Cemitério das Almas Perdidas. Procura o trailer desse filme que você vai se surpreender, cara. É orçamento de filme pastelão. Mas quando você vê o trailer, você vai entender o que eu tô falando sobre grande produção. Você é louco, da hora, mano. Caramba. É, Outro filme também, assim. Filme não, perdão. Outra série que eu também vi, assim, bem. Que é bem hypada, assim, no Brasil, é a 3%, mano. Que também tem um 3%. pouquinho, assim, de suspense, né? Um pouquinho ali, tipo, de uma aventura e tal. Sim. Da hora também achei, mano. Qualidade boa. É... Uma outra questão, assim, que eu também quero saber é o seguinte. Tipo, pra você, a cena independente do cinema, do audiovisual, ela é valorizada? E se não, o que é preciso pra ter, assim, meio que o devido valor? Não é, mas é a maior, entendeu? A gente pega 150 filmes aí que a Ancine lança em média por ano aí, que vai para grande mídia, são 4, 5 títulos, entendeu? E é falta de investimento, porque para você fazer uma grande distribuição no Brasil hoje, o orçamento é quase equivalente ao gasto do filme inteiro. Então, a gente precisa de dois orçamentos para a gente conseguir fazer esse filme ser visto. Então, a gente tem 2 milhões para poder fazer um filme ruim, tipo de baixo orçamento, não um filme ruim esteticamente, mas com baixo orçamento. A gente tem 1 milhão e meio para fazer a distribuição, entendeu? Hoje eu acho que talvez com a internet e com essa queda do investimento na cultura,
essa galera do independente, eu tenho quase certeza disso, vai começar a aparecer de monte. Então, a Netflix, a Amazon Prime vai começar a comprar essas séries de baixo orçamento e a galera vai ter noção do que dá para fazer com um orçamento baixo, entendeu? E as pessoas que não têm um rosto conhecido, não é uma Camila Pitanga, não é um Lázaro Ramos, mas são espetaculares, que é essas pessoas que estão precisando de oportunidade. E esses rostos estão nesses filmes independentes, entendeu? Então, o futuro do cinema, do audiovisual no Brasil é o independente. Pode crer. Da hora. Então, eu, assim, particularmente falando, eu creio também que penso que falta mais investimento, né, mano? Acho que tem que ter ali meio que depositar tanto fé, tanto tipo assim, meio que acreditar nos trabalhos, nos projetos, como também você, mano, investir grana, porque, mano, isso é louco. Falando assim na reunião, porque que nem o Sandro, né, falou no, no primeiro tempo, o nosso coletivo Ocupa Pinheirinho, a gente está dentro do Fomenta a Cultura da Periferia. E assim, eu enquanto membro, né, do coletivo, eu pude colar em algumas reuniões do Fomento, lá na Secretaria Municipal da Cultura, e tipo, mano, tem muitos projetos assim de audiovisual pesado, mano, que tipo, eu fico pensando, cê é louco, se tivesse um investimento assim, ou até mesmo uma própria visibilidade mais assim, maior do que, mano, assim, poderia se ter, seria muito top, tá ligado? Sim, Porque qualidade existe, mano. Existe qualidade. existe Só que o muito. problema é a O questão problema da é a cota, né? visibilidade, né, O mano? problema é a cota. A gente tem uma cota de. Deveria ser o inverso, né? A gente coloca cota para ter filme nacional na televisão e no cinema. Eu acho que isso é ridículo, né? Deveria ser o contrário. Deveria se investir no cenário brasileiro, porque isso gera emprego, isso melhora a economia, entendeu? O cinema, a gente isso prova. Mexe num, por exemplo, teve alguns filmes que mexiam com o PIB da cidade durante alguns meses de gravação, mudou a economia. Então imagina isso a um nível nacional. Quando você investe pesado nisso, você gera empregos, essas pessoas vão investir em estudo, em escola, em capacitação, e melhorando com a internet agora, sobre a distribuição, você consegue colocar. A pessoa vai lá no cinema, por exemplo, e ela não vai ver uma comédia pastelão do Fábio Porchat, nada contra, entendeu? Porque eu acompanho, Uhum. mas uma comédia pastelão lá e um filme da Marvel e da DC. Você não consegue convencer o moleque a assistir o filme nacional por causa de uma militância. Você não consegue falar para ele, falei, cara, não gasta esses R$ 50 aqui, gasta ali. Não dá para convencer. É improvável fazer isso, entendeu? Então, se tivesse lá talvez um filme de um super-herói nacional, por exemplo, que foi investido 260, eu acho que é muito fácil você pegar 280 milhões de dólares e colocar num filme e falar assim que o filme é bom e é bem feito. Enquanto os brasileiros estão gastando 20 milhões para fazer filme com computação gráfica. Tem um brasileiro aqui, depois vocês procurem no YouTube, ele está fazendo sozinho, em casa, o filme do Jaspion. Coloca lá, Jaspion brasileiro. Tudo Caramba. em 3D. É Eita. espetacular, espetacular. Não é uma coisa assim, puta que bacana, que legal. Não, é espetacular, entendeu? Então, se tivesse grana, investimento, essas pessoas fariam sucesso aqui dentro, não iriam embora. Porque essa galera, cara, uma hora ou outra aparece uma oportunidade fora, vai trabalhar lá fora, entendeu? Não brilha aqui dentro, que deveria brilhar aqui dentro, entendeu? É foda. Puta, é embaçado isso daí mesmo. E até o Sandro colocou aqui, né, que tipo, o Bacurau gerou empregos, né, mano? Que Então, acho que. eu perdi o nome. É o Bacurau que ele modificou o PIB da cidade onde foi gravado, cara. Cê é louco. Tinha Aí, perdido, tinha perdido o nome aqui, mas foi exatamente esse filme. Ele mudou o PIB da cidade. Gerou um transtorno financeiro positivamente, vamos dizer assim, dentro da cidade. Porque tem uma equipe lá, a equipe come. Vai comer na onde? No restaurante da tiazinha lá, que nunca vendia mais do que R$ 100 por dia. E ela vendeu, de repente, no mês, em um dia ali de filme. Gerou um caixa durante um mês. Só que essa tiazinha melhorou o mercado dela, entendeu? Ela pegou dinheiro, investiu no estudo do filho dela, pagou um curso pro filho dela, entendeu? Você vê como que muda rápido. É um mês de investimento. Quanto tempo que eles ficaram gravando lá, entendeu? Agora entrou no mapa, de repente essa cidade onde foi gravado entrou no mapa. O mundo inteiro conhece o filme do Bacurau e a cidade onde foi gravado, entendeu? não, você é louco. E parando até pra pensar até um pouco mais além, meio que tipo,
todo investimento gira em torno, tá ligado? Porque, tipo, esse dinheiro que a tiazinha ganhou, mano, ela vai acabar pegando pra investir no restaurante dela, entendeu? Então vai movimentar o mercado, que aí, mano, vai Exatamente. movimentar mais ainda e ela vai pegar esse dinheiro e vai, mano, também poder ajudar os filhos dela. Então, mano, tudo tá interligado pra ajudar a economia do país, mano. Então, E é lembrando bem que ela, louco isso essa daí, mano. tiazinha não trabalha com cinema, entendeu? A Sim, galera acha assim, ó, sim, quem vai ganhar dinheiro é o câmera, o diretor de fotografia, o diretor de... Não. O dinheiro que entrou lá rodou para pessoas que nunca tiveram isso. Por exemplo, Cidade de Deus, os atores que estavam no filme não eram atores, né? E hoje eles estão na mídia, estão trabalhando com isso. Gerou uma profissão para aquelas pessoas, entendeu? É isso que o pode governo, crer, acho mano. que é isso que as pessoas precisam acordar, que o cinema é transformador. Para a pessoa que faz e para a pessoa que só assiste, entendeu? Pode crer. Você é louco, mano. Pesado essas ideias. É, uma pergunta também que eu quero fazer assim, pegando um pouco do gancho da questão de despertar a atenção das pessoas, é o seguinte. A gente daqui do Cine Taipas, quando a gente costuma fazer em épocas fora pandemia, os nossos eventos lá no Fofão Rock and Bar, presencial, a gente meio que tem um certo cuidado na questão da gente sempre tentar trazer algum filme, alguma produção que desperte a atenção, né, mano, dos frequentadores do bar, tá ligado? Sim. Não seja uma parada muito, tipo assim, não muito blockbuster da vida, mas também, tipo, assim, consiga despertar a atenção de quem vai lá e até na nossa divulgação, né? E assim, mano, tipo, o que você acha que é preciso, tipo, pra conseguir despertar mais a atenção da quebrada, mano? Tipo, nessa questão de você for fazer ali passar um filme legal e aí depois fazer um debate. O que você acha que, tipo assim, que é preciso, mano, pra despertar mais a atenção? Cara, eu vou falar de mim, né? Eu dou muito workshop, eu faço muitas visitas em escola, passando isso. A minha história pessoal mesmo modifica muito. Porque às vezes você passa um filme lá, aquilo não tem uma ligação com o moleque, porque o moleque, cara, tem 12 anos, a gente tá falando de cinema, é uma realidade tipo, absurda. Então a gente passa o filme lá, o cara tá lá, mexendo no celular, tá brincando com a mina do lado. Só quando eu falo assim, cara, eu sou aqui de Perus, por exemplo. Tô na escola em Perus, mas só aqui de Perus, não fiz faculdade. O moleque já para, já senta, já se arruma na cadeira. Fala, como assim, velho? Você não fez faculdade? Eu falei, não tive condição, não tive grana para fazer. Eu aprendi no telecentro, aprendi pegando câmera emprestada, entendeu? É, pegando celular para fazer um filme, por exemplo. Aí aquilo talvez não vai despertar ele ser um cineasta, mas ele fala, caramba, o cara criou uma oportunidade, eu acho que eu também consigo. É que nem o Racionais fala, né? Ele se espelha em quem está mais perto dele, da realidade dele. Se a gente coloca pessoas que não é que virou rico, ele não quer uma pessoa que comprou um carro importado, que saiu da favela. O cara ganhou dinheiro, era da favela, ganhou dinheiro, ficou rico, está morando agora no centro, está morando lá, Alphaville. Aquela realidade para ele está distante ainda, porque talvez aquele cara teve sorte. Entendeu? E essa sorte ele não vai contar com essa sorte, ele vai contar com a realidade. Tipo assim, ó, eu continuo morando aqui na quebrada, sou daqui da quebrada, fiz as coisas aqui e ainda sou pobre, tá ligado? Só que Uhum. eu tenho uma outra postura ainda quando eu vou fazer as coisas. Eu tiro, que nem eu falei, eu tiro dinheiro da minha casa, das minhas contas aqui, pra fazer um filme meu, entendeu? E eu acho que isso cativa mais ele do que você pegar uma história de um cara que era pobre, vivia na miséria, de repente recebeu uma oportunidade de uma gravadora, gravou um álbum e agora está ganhando milhões. Entendeu? Ele quer ver uma coisa real, ele quer ver uma história real. Ele não quer ver uma história da carochinha. 10 caras lá, meio desses caras se tornaram. 10, estou zoando, né? 100 mil pessoas, um se tornou famoso. Não, a gente tá aqui, a gente é brother, a gente tá passando dificuldade, só que a gente tá sobrevivendo, a gente tá lutando todos os dias, entendeu? Eu acho que isso cativa mais ele, entendeu? Quando eu vou apresentar meu trabalho, geralmente quando eu entro nessa parte, é a parte que todo mundo sente e assiste. Quando eu passo só o filme lá, pode ser um filme bem feito, pode ser um filme com uma boa fotografia, uma boa atuação, isso não comove o moleque, cara, entendeu? Pode crer, pode crer. Então, isso que você falou é verdade, tipo, de você pegar alguém com quem ele se identifique, né, mano? Com quem, tipo assim, esteja perto dele, né, mano, nas mesmas perspectivas, enfim, mesmo não sendo na mesma quebrada, talvez, mas que ele, mano, seja de alguma quebrada e ele veja, pô, mano, um cara que também, mano, tá no corre também difícil, ele, mano, tá aí,
correndo atrás ali do trampo dele. Isso daí, mano, tipo, que nem você, Luciano, comentou. Eu também não sou também, tipo, assim, da área do audiovisual, eu sou músico, tá ligado? Eu faço aqui o Cine Taipas a convite do Sandro, né, mano? De orelhada mesmo, porque a gente acredita nessa Sim. ferramenta. E, tipo, mano, tipo, nos meus trampos como músico, é isso aí, mano. Você tem que, tipo, meter as caras e, assim, é foda, mano. Não é fácil, não. É... Até o R2 aqui, que é um parceiro de rap também aí, ele até comentou aqui, primeiramente, satisfação, está acompanhando essa entrevista de vocês. Sou fã do Taco Saco, não vejo a hora. Tokusatsu. Tokusatsu É, Tokusatsu. é um gênero do Jaspion, Jiraiya, Changeman. Então, ele até falou aqui que ele não vê a hora de sair o filme do Jaspion, da hora. É. É... Não, é isso mesmo, mano. Antes da gente continuar, um salve a todos e todas aí que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo. Da hora, estamos chegando já quase meia hora de entrevista aí, certo? E Adriano, uma outra pergunta assim que eu tenho, mano. Uma pergunta não, aqui é mais um comentário que eu queria que você fizesse referente à censura do filme do Marighella aí, mano. É aquela coisa, né? Eu acho que a gente está vivendo uma briga, uma luta ideológica aí, a gente rachou o país e todo mundo quer ter razão. Acho que não tem a ver com o filme em si, né? Esse filme, na verdade, o protagonismo seria do Brown, e ele não conseguiu interpretar, porque o Brown seria perfeito para fazer o Marighella, visualmente falando, coisa Sim. de luta, ele estuda isso desde de moleque, então ele seria uma ótima pessoa para representar. Eu adoro o Seu Jorge, cara, adoro, não tem nada para falar dele. É, eu não assisti o filme ainda, não consegui assistir esse filme ainda. Só que Uhum. a briga com o filme não tem nada a ver com a qualidade do filme, com a história que está por trás do filme. Porque o cara que criticou a história do Marighella por questões políticas, ele está assistindo lá do Pablo, cara. Tá batendo palma pro Pablo Escobar, tá batendo palma Mano, pro assassino do John Lennon, entendeu? você é louco, mano. Ele assiste o Coringa lá e acha graça as paradas. Então é uma questão só é uma birra. Não é uma birra só. Então não é questão da história, é só uma birra que eles tentam abafar, né, a história do filme, como tentaram fazer com o documentário da Petra, por exemplo, entendeu? Que eu acho Sim, ridículo também. também, entendeu? Democracia em Vertigem, né? Isso, exatamente. Então, é uma parada, mano, muito estúpida assim que acontece. E até parando pra pensar assim, a respeito do que a gente tinha comentado anteriormente sobre a oportunidade que assim que as produções elas podem gerar, né, mano, num todo, tá ligado? Num todo. Você é louco, uma produção igual dessa do Marighella, mano, tipo, mano, traz uma puta perspectiva tanto pro país quanto, mano, pra gente, tá ligado? Sim, E é incrível ver, porque, tipo, lá fora, nos festivais, os principais festivais em que o filme Marighella, ele concorreu, ele esteve presente, mano, cê é louco, foi muito bem falado, os atores, assim, muito bem vistos, tá ligado? Tudo bem que cê é sim, louco, não tem o que falar dos sim. atores, né? O Wagner Moura na direção, e é muito louco, porque eu cheguei a ver algumas entrevistas dele, ele participando de um festival de cinema lá em Cuba, que é um dos mais famosos que tem assim, né, mano, dentro do circuito, junto com Cannes, junto com outros. Pô, mano, os caras eles têm uma visão da hora, tá ligado? Mas quem tá aqui dentro do país, mano, não valoriza o bagulho, mano. Por conta de Não questão compra. ideológica besta, mano. Não Não compra, mano. compra. Cê é O louco, que, igual o que você eu falou, briguei com um mano. amigo meu pra falar assim, cara, cala a boca e assiste o documentário. Não concorda? Cara, mas o filme tá lá. E assim, ó, quando a gente não assiste, cara, a conta é básica. Tem um filme nacional no catálogo lá. Se você não assiste, cai. Entendeu? Ele sai de lá, ele vai perder a grade lá. Se não assistir, vai cair. E assim, ó, não adianta só pedir o dinheiro, cara, pra fazer o filme. Não adianta só fazer o filme. A gente tem que estimular a galera a assistir. Entrar no Netflix lá, em vez de ficar zapeando, procurando pra dormir, coloca lá uma produção, mesmo que seja ruim, cara, entendeu? A gente assiste muito filme ruim, cara, para depois chegar e falar assim, o cinema brasileiro não presta. A pergunta que eu sempre faço quando alguém fala que o cinema nacional é ruim: quantos filmes você assistiu durante o ano nacional? Ah, o cara que falou que era ruim, né? Ah, assistiu 3 filmes. Falei, você assistiu 3 filmes esse ano? Eu falei, não,
nos últimos anos. Quer dizer, o cara assistiu 3 filmes ruins pra falar que o cinema brasileiro não presta. Eu falei assim, ó, quantos Pra filmes você julgar assistiu no um ano todo. hollywoodiano? Assisti uns 30, 40 filmes. Beleza, desses 30, 40 filmes, quantos filmes você achou que foi fantástico? Ah, uns 3. Quer dizer, ele assiste 40 filmes pra achar 3 bom. E ele assiste 3 brasileiros para falar que todo o cenário é ruim, entendeu? Então a gente precisa, é isso, cara. O investimento que a gente precisa fazer é entrar no YouTube sem desculpa. Assistir os filmes, tem muito filme nacional aberto, uma pirata, mas tá lá aberto. Assiste, brother, e fala. Assiste tal filme. Compartilhe nas redes. Em vez de ficar babando o ovo pra Marvel DC, nada contra também, mas compartilhe lá um filme bacana, entendeu? Ó, conheço esse ator aqui, eu não conheço esse ator, ou conheça onde foi gravado. Paraisópolis, puta, cara, foi gravado na Quebrada. Caramba, no filme tem a trilha sonora do Sabotagem, tem a trilha sonora do Racionais, entendeu? Então assiste, cara, compartilha esse negócio, entendeu? Sim, mano, exatamente. E até mesmo pra você, tipo, gerar um senso crítico nas pessoas, né? Porque, Sim, tipo, mesmo que, tipo assim, a pessoa não vai gostar do filme, mas pelo menos ela cria uma opinião, entendeu? Ela fala, pô, eu assisti, não gostei disso e disso e disso, entendeu? E é isso, tipo, você gera um senso crítico que muitas vezes, com a opinião de cada um, mano, você vai formando todo um pensamento, mano, que muitas vezes até os próprios diretores, os produtores, nem chegaram a pensar quando fizeram a produção do filme, do doc, enfim, da produção, sim. e eles passam a chegar com outro olhar, mano, externo. Então é muito louco, mano. Tem que, assim, gerar cada vez mais esse incentivo pra assistir, mano. Então é foda, mano. Porque até muitas vezes com essa produção do Marighella, tem muita gente aí, mano, que acaba, tipo assim, pegando a história do cara aí totalmente torta, entendeu? Sem saber mesmo, que muitas vezes quando for ver ali o filme, vai entender por um outro prisma e vai falar, pô, mano, eu brigava por um bagulho que, tipo, eu assisti e eu mudei de opinião, mano. Eu vi que não era tudo isso daí que muitas vezes estavam alimentando e eu tava abraçando as ideias. Então, é foda, mano. O bagulho é louco. É. É... Outra pergunta que eu tenho, mano, que não tem tanto a ver, assim, com relação ao próprio, assim, cinema, audiovisual, mas vem, assim, a calhar muito bem, é referente à privatização aí, mano, que tá correndo risco aí do Celso, tá ligado? Que eu vejo que Entendi. é um circuito muito louco, mano, é um espaço, mano, que eu vejo que o cinema, ele é muito presente, pelo menos o Céu Perusa eu vejo que isso é louco, mano. É da hora, tipo, teve amigos meus aí que cola no Fofão que, tipo, falaram que viram o Bacurau, mano, lá no céu e o bagulho, tipo, foi na mesma época que ele tava em cinema, mano. Então, tipo, Sim. eu queria que você falasse um pouco, mano, dessa situação aí que tá passando. Tá, eu utilizo o espaço do Céu como produtor cultural desde 2013, 2014, mais ou menos. Isso é Todos louco. meus filmes eu exibo lá, entendeu? Eu faço questão, eu sempre fiz questão de fazer o lançamento, a premiere aqui. Eu também sou curador de um festival chamado Gato Preto, que já estava. Esse ano seria a 4ª edição nossa, por questão da pandemia. Eu resolvi não Uhum. fazer isso de forma online, né? Mas é aquela coisa, né, cara. Quando você dá algo pro pobre, e a elite quer, de qualquer maneira, tentar tomar isso daí. A estrutura que teve o céu com relação a som e projeção na época da Marta, por exemplo, era de outro mundo, cara. Muito amigo meu hoje é músico profissional porque aprendeu aulas lá dentro. Hoje é do teatro porque aprendeu lá dentro. Conforme só a mudança de administração, entendeu? A qualidade caiu absurdamente. Eu prometi para mim mesmo que, por questões políticas e ideológicas, eu não faria mais meus eventos dentro do céu por conta de uma questão administrativa hoje que está presente lá. Se a gente pensa nisso somente por essa ótica, quando a gente fala da privatização, cara, daqui a pouco vão tirar as crianças de lá, entendeu? E vão colocar as crianças que não precisavam daquela estrutura, por exemplo, vão tirar os professores lá de arte, entendeu? Os computadores, vão tirar tudo, a estrutura, vão dar isso na mão de uma empresa que vai querer cobrar uma taxa, vai querer cobrar para ter aulas lá na piscina, entendeu? Então é um absurdo, cara, é um absurdo. Você é louco, você definiu perfeitamente, mano. Acho que não tem outra definição a se colocar, né? Que você é louco.
Desde o tempo assim que eu passei aí no seu Perus, que já faz já um tempo já, é, assim, a primeira vez que eu fui foi a convite da minha madrinha, né, para poder acompanhar a peça de uma conhecida nossa é, lá no auditório e tipo assim, eu nunca tinha ido. Isso aí vai fazer acho que, mano, acho que mais de 8 anos atrás. Tipo, quando foi a primeira vez eu fiquei encantado. Eu falei, caramba, mano, um espaço desse, mano, gigantesco, uma piscina enorme, tipo, mano, aqui na região e, mano, tipo, que louco, tá ligado? E aí saber que esse mesmo espaço, a mesma estrutura que acontece nele e nas outras unidades dele, tipo assim, mano, tipo, correr risco de acabar sendo privatizado e cair nas É, mãos de pessoas que muitas vezes, tipo, mano, você é louco, ter que pagar pra ter um benefício, mano, que você é louco, é que é um bem nosso. público, que É, você é quer ver, louco, é pô. nosso, exatamente, Se eu mano. te falar que teve festival que eu fui exibir lá, que eu comprei cabo HDMI para a estrutura porque não tinha. Você é louco, olha, mano. Pra você ter noção. Foi roubado, extraviado, sei lá o que aconteceu. Mas quando eu falei assim, a gente pode usar o projetor Full HD. Falou, não tem cabo HDMI. Eu fui lá, comprei um cabo e coloquei, falei, tá aqui, vai utilizar para o meu filme e para o que acontecer aí. Entendeu? Você é louco, é um absurdo mesmo. Tá até rolando até uma petição, não sei se chegou pra você, tá rolando uma petição aí, não sei se é assim, foi motivada por algum partido político ou se foi mesmo pelos movimentos sociais, né, pela população, mas tá rolando uma petição pra tentar, mano, barrar isso daí. Vamos ver, né, mano, quantas assinaturas vão conseguir chegar. Mas é bem complicado, mano. É lamentável isso daí. A gente, assim, dentro das perguntas que eu fiz aqui, eu tenho mais uma, tá ligado? Então a gente já tá chegando já próximo já de encerrar a live, beleza? Beleza. Quando você tiver alguma consideração final, pode fazer. Para quem tá acompanhando aqui ainda, um salve a todas e todas. E é isso. A pergunta que eu tenho aqui, mano, é um pouco específica, né? Ela já é mais específica referente assim. Com toda a tecnologia moderna que hoje em dia a gente tem, né, mano? Contato, tem acesso. Você acha que ainda tem espaço pro cinema trash, mano? O gênero trash não existe mais, assim, né? Hoje a gente chama o cinema trash de cinema de borda, né? Porque essa palavra trash vem é até peculiar, é um lixo, né? Na verdade, o cinema trash ou cinema de borda é um cinema feito de uma maneira tosca, mas não é uma maneira ruim, entendeu? Então as pessoas hoje, de um tempo pra cá, acabou falando, tenta fazer um filme legal, fica uma bosta e fala, é cinema trash. Não, é cinema ruim. Cinema trash tem uma outra abordagem. Sim, Entendeu? É uma estética. O trash é a estética. Por exemplo, tem o gore, que é o sangue, aquela maquiagem sim. que é engraçada, entendeu? Que foi daí, dos anos Ketchup, 80. né? O final dos anos 80 para cá, o cinema de horror se transformou um gênero híbrido, que é a comédia junto com o terror. Então veio daí, desse filme feito para ficar engraçado, não para ficar real. Aí hoje as pessoas, hoje de uns anos pra cá, de umas décadas pra cá, todo mundo que tenta fazer um filme sério e sai uma bosta, ele fala que é o cinema trash. E isso é ruim pra quem produz esse tipo de cinema de forma com credibilidade, entendeu? Então hoje a gente não usa mais o trash, a gente usa cinema de borda e tem essas especificações estéticas só, né? Sim, eu até peço até perdão porque, tipo, foi um desconhecimento meu de não saber dessa parte, tá ligado? Mas eu Aham. me referia mais mesmo à questão estética, né? A estética, isso. Jamais, Não, a galera né? conhece mesmo como. Até tem um próprio gênero musical que é o thrash também, então é Trash, mais trash metal. popular, é mais popular. Mas os produtores hoje, desses, eu conheço vários, inclusive. O ano passado a gente fez a homenagem a um capixaba que ele produz esse tipo de filme, Peter Benstorff, que ele faz esse tipo de estética. O filme dele tem essa estética, então ele faz as maquiagens, a roupa parece zíper, entendeu? Ele gosta desse tipo de Ah, linguagem, Então tem alguns documentários na internet falando sobre isso daí, e eles acham ruins, porque, imagina, você chama o filme do cara de lixo, mas quem está usurpando esse gênero são pessoas ruins, que não sabem o que estão fazendo. E na verdade precisa ter uma técnica muito boa para se fazer o cinema com essa estética, dos anos 80, que tem essa linguagem.
Pode crer. Não, da hora saber, é bom informar mesmo. E é da hora, mano, da hora mesmo. Assim, dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto estético, lógico. Os filmes assim do Zé do Caixão, eles se encaixam nessa estética ou já é um outro tipo de gênero que aí já não se encaixa tanto? Tem algo ali. Eu acho que o cinema do Zé é um cinema de guerrilha, que é o que tá voltando a fazer agora. O Zé também ele não tinha instruções técnicas, ele não tinha formação, só que ele fazia filmes, e ele é conhecido mundialmente por conta dos filmes de terror. Ele fazia, por exemplo, o primeiro filme de zumbi da história foi dado ao Romero. Na verdade, quem fez o primeiro filme de zumbi foi o Madrugada dos Mortos, que é do Zé. Só que quem ganhou a fama são pessoas que não são do país, entendeu? Então é assim, ó, só precisou faltar um pouquinho mais de tato, a gente divulgar mais isso. Todo mundo que fala sempre do Mojica fala de uma forma preconceituosa, fala que os filmes dele é ruim, mas quem que assistiu os filmes dele? Por exemplo, falar hoje sobre quaresma, comer carne hoje num filme de quaresma, hoje é fácil. Mostrar uma nudez, por exemplo, frontal, hoje é fácil, mas eu queria ver fazer isso em 1950, por exemplo. Então os filmes dele tinha essa linguagem justamente para agredir quem está assistindo, entendeu? Então ele foi um cara muito à frente do tempo dele. Acho que deu uma pausada aqui na live. Deu uma pausada, Tá. Não, beleza, é isso mesmo. Até outro nome também, que é bem conhecido também, que é o Toninho do Diabo também, né, mano? Toninho do Eu acho Diabo. que ele é bem conhecido também É. na parte assim do cinema assim, de terror do Brasil, né, mano? Não, da hora, Adriano. É massa saber essas questões. E, mano, eu vou estar já fazendo então já o encerramento aqui da live. Antes eu queria agradecer a todas e todos que colaram aí, certo? É, deram uma atenção aí pro nosso bate-papo, da hora. E queria que você fizesse as considerações finais antes. Agradecer mais uma vez, mano, por você estar aqui com a gente aqui hoje e ter Eu que cedido agradeço. o seu trabalho, tá ligado? Pra gente poder exibir aí, tá fazendo esse debate aqui, entendeu? Então, fica à vontade, se quiser divulgar seu coletivo, quiser divulgar outro trabalho, o espaço é seu, mano. Eu agradeço o espaço aí, agradeço por ter exibido nossos filmes. E a única coisa que eu posso fazer é que entrem hoje no Netflix e assistam filmes nacionais. E compartilhem essa ideia. Da hora, é isso mesmo. Então é isso. Vou estar encerrando aqui mais uma edição aqui do Cine Taipa, certo? Mais uma vez agradecer a todos e todos que colaram. A live vai estar salva. Quem quiser assistir também depois, fica à vontade aí. E é isso. Uma boa noite aí. Valeu, Adriano, mais uma vez. Falou, Tamo junto nós. aí na resistência aí. É Tamo junto, nóis. irmão.